Bom, eu estou nesse cenário lindo, numa pequena viagem que eu estou fazendo pelo Nordeste brasileiro. Algumas pessoas aqui da pousada me convidaram para jantar ontem, claro, falar de negócios, de dinheiro, de investimentos, né? A conversa ela foi muito boa, foi tão boa e produtiva, praticamente uma mentoria em grupo, e aí a gente acabou falando aí de tanta coisa em umas 3 horas de jantar que eu resolvi colocar um resumo aqui nesse vídeo, tá? Então, vamos lá, vamos ao início da história. A conversa começou quando uma das pessoas na mesa deu um dado aí sobre o Mike Tyson, que é o lutador de boxe. Eu não sei se você sabia, mas em 2003 o Mike Tyson ele finalizou o ano com uma dívida de quase 30 milhões de dólares. E isso aconteceu depois dele ter acumulado uma quantia de aproximadamente 300 milhões de dólares durante a sua carreira, ou seja, né? Bom, aí surgiram algumas conversas importantes nesse jantar depois desses dados, né? Primeiro, quando pensamos em dinheiro, uma boa pergunta que entra em questão é a seguinte: as nossas atitudes, as nossas motivações na vida, elas estão relacionadas à vontade, à necessidade de adquirir cada vez mais dinheiro, sim. Porém, qual é a vantagem de se adquirir mais dinheiro se o problema real está na dificuldade em gerir, em se relacionar com esse dinheiro? Essas estatísticas elas se referem aos dados dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ela não é diferente, tá? Os dados do Serasa mostram que 63 milhões de brasileiros têm nome sujo, isso equivale a 72% da população economicamente ativa no Brasil. Mas a gente nem precisa de tantos dados assim. Pensa em como é a sua atitude perante o dinheiro e quanto dinheiro existe na sua vida. E o que é dinheiro para você? Parece que ele entra e sai da sua vida imediatamente assim que você recebe o dinheiro? Alguma vez ele já te colocou assim alguma enrascada, alguma posição de vulnerabilidade? Isso já aconteceu com você? Uma vulnerabilidade que já te fez procurar uma maneira de enriquecer assim, ó, rapidamente? Ou até buscar um guru dizendo que você pode enriquecer se seguir alguns simples passos, como acordar de madrugada, tomar banho gelado ou coisas assim? Bom, estudos na neurociência mostram que a percepção que temos do dinheiro é mais importante do que a habilidade em adquirir esse dinheiro. Ganhar mais de 100 mil reais por ano, por exemplo, realmente faz a diferença. Quando você acaba o ano e não sobra nada, faz diferença? Portanto, é necessário entender aonde está o erro e estudar uma maneira melhor de entender o dinheiro. Algo que nós ensinamos em finanças pessoais é que muitas vezes falta na educação formal. Responde essa pergunta: o que é o dinheiro? Ou melhor, o que é que o dinheiro representa? Quando você compra algum produto qualquer, ou quando você recebe um valor por um trabalho realizado, o que significa esse dinheiro nessas transações? O dinheiro é um meio de troca, só isso, é um instrumento usado para facilitar uma compra e uma venda, uma troca de bens entre as partes, só isso. Porém, o dinheiro representa muito mais do que isso. O dinheiro representa valor de alguma coisa, valor de algo. Você entrega uma quantidade de dinheiro para adquirir um produto porque você entende que aquele produto realmente vale aquela quantidade de dinheiro. E é claro que o preço não é definido por você como um indivíduo, enquanto indivíduo, mas sim pelo mercado. Basta ver a diferença de preços de um refrigerante na padaria e no aeroporto, é muito grande. É importante se fixar no fato de que o dinheiro é igual ao valor. E por que isso é importante? Porque às vezes nós damos ao dinheiro um significado moral. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você olha para uma pessoa que parece ter bastante dinheiro e pensa, bom, ela teve sorte, ou de quem que ela tirou vantagem para conseguir chegar naquele lugar, ou ainda, quem é que teve que perder para que essa pessoa pudesse ganhar. O que a gente nunca pensa, isso é verdade, tá? O que a gente nunca pensa é
o seguinte: que valor foi criado para que aquele dinheiro fosse gerado? E isso é importante. Entender que o dinheiro representa simplesmente um valor nos ajuda a entender que o dinheiro não é necessariamente uma coisa ruim, ou que transforma em uma pessoa má ou uma pessoa que tem dinheiro em uma pessoa sem escrúpulos. É claro que existem aqueles que vão querer te convencer que algum produto é realmente valioso e que vale a pena você adquirir, e isso até pode ser mentira, mas isso daí vai dizer muito mais a respeito do caráter da pessoa sobre o dinheiro em si do que sobre o próprio dinheiro, ok? O dinheiro simplesmente aumenta as suas opções, ele abre horizontes. As decisões que você toma com o dinheiro têm relação com a sua moral. Portanto, o dinheiro é uma expressão de valor. Ok, mas como é que isso muda a realidade de uma pessoa que vive de salário ou daqueles que são consumidos pelas dívidas do cartão de crédito? Saber que o dinheiro representa um valor talvez não mude a sua percepção do dinheiro, mas não ajuda a responder essa pergunta, não. Para conseguir responder isso, eu vou fazer outra pergunta. Como é a sua relação com o dinheiro? O dinheiro vai trafegar na sua vida, chegar e também sair. Essa é uma relação que normalmente é expressa com rendimentos versus despesas, ok? Uma outra maneira prática da gente expressar essa relação é de produção versus consumo. Na maioria dos casos, o dinheiro entra na sua vida porque você produziu algum tipo de valor, e para a maioria das pessoas, esse valor vem em forma de emprego ou de trabalho, vendendo as suas horas, correto? Então o dinheiro, quando ele sai, você consome algo, seja assinatura, sei lá, da Netflix, um carro novo, uma casa, comida no supermercado, num restaurante, água, luz, aluguel, enfim, qualquer coisa que você despende dinheiro ao teu consumo. Em vários aspectos, nós podemos olhar para o patrimônio acumulado de um indivíduo como uma métrica entre a relação e a sua produção e o seu consumo, ok? Então agora vamos voltar para aquelas estatísticas que foram expostas no começo desse vídeo. Qual a parte da relação entre produção e consumo que você acredita que está em falta na sua vida? Pensa em você por um momento. Pense em todo o dinheiro que entrou e saiu na sua vida. Quanto desse dinheiro você ainda tem guardado contigo? Esse dinheiro, assim, que passou na tua vida, quanto que você tem hoje? Que pode ser investido em algum tipo de ativo? Quanto que é? Qual parte dessa relação, produção versus consumo, que você acredita que esteja em desequilíbrio ou que precisa melhorar? Escreve aqui embaixo nos comentários. A maior probabilidade é que seja preciso melhorar as duas partes, tá? Ambas as partes. Mas para a maioria de nós, o principal problema realmente está no consumo. Lembra daquele estudo que mostrou que 78% das pessoas vivem de salário em salário e se perdem isso, correm o risco de passar fome, de ficar com todas as contas atrasadas? Pois é. Então o estudo também mostrou que os trabalhadores que fizeram 6 dígitos ou mais por ano, em sua maioria, também estavam vivendo de salário em salário. Ou seja, o problema não é o tamanho da renda. O problema não é o tamanho da renda. E você pode estar pensando, como que uma pessoa que ganha mais de 100 mil reais por ano ainda vai precisar ganhar mais, consegue ficar endividada? Como é que é isso? O ponto é que quando você é pago com uma quantia que está bem acima da média salarial e do custo de vida do brasileiro normal, é natural você aumentar proporcionalmente o seu padrão de vida, o seu padrão de consumo. E assim você consegue gastar tudo. Por isso que tem gente que a gente fala vive de aparência. Ou seja, o que precisa melhorar, o que você realmente precisa consertar é o seu consumo e não buscar insanamente aumentar a sua produção de renda com o risco de perder saúde, perder tempo de lazer, perder tempo com a família e muitas outras coisas. Como qualquer celebridade rica que faliu,
a gente pode usar esses exemplos para nos mostrar que a produção de dinheiro não significa nada quando você tem um problema na área do consumo. De vez em quando, a corrida dos ratos ela é confundida com um emprego de tempo integral. Essa é uma comparação usada com frequência por alguns indivíduos, justamente para te convencer a comprar programas de métodos deles, livros deles, na maior parte das vezes ligados ao empreendedorismo, ou seja, saia do seu emprego, seja empreendedor. Mas de boa, isso não me parece muito justo não, aliás me parece extremamente injusto, principalmente porque eles visam vilanizar o emprego, excluir o fato de que existem aqueles que ou amam ou estão perfeitamente bem com o seu emprego, ou ainda que não tenham outras aspirações fora de trabalhar em um trabalho de período integral. Qual é o problema disso? Eu mesmo enriqueci como assalariado, sendo assalariado e não empreendedor. A corrida dos ratos verdadeira é aquela daquelas pessoas que estão vivendo no limite financeiro. Vou explicar. É aquela de quem está constantemente apertado de dinheiro, vivendo a um único mês de renda da distância da falência. Então assim, você tem só um mês para não ter nada, ok? E pouco importa se essa pessoa tem uma renda de salário ou se ela tem uma vida de autônomo, de distribuição de lucros da empresa, do capital de giro do negócio, pouco importa de onde vem essa renda. A corrida dos ratos realmente acontece quando você tem um sentimento de que o dinheiro entra e sai imediatamente da sua vida. E que quanto mais responsabilidades você tem, mais perigosa fica essa relação de ganhar para pagar despesas. A perda do emprego, um acidente inesperado ou qualquer outra situação inesperada pode tumultuar a situação financeira de uma vez por todas. E agora, considere as consequências psicológicas de viver nessa situação de limite financeiro. Seu emprego ou trabalho não é mais uma opção, então passa a ser uma necessidade para você continuar financiando o seu estilo de vida, ou simplesmente para pagar as suas dívidas e continuar pagando mais dívidas e mais dívidas e mais dívidas. Tyler Durden, o personagem do Brad Pitt no filme Clube da Luta, ele cita a seguinte frase: "The things you own end up owing you. The things you own end up owing you." Isso quer dizer o seguinte: as coisas que você possui acabam possuindo você. Ou, como eu mesmo digo, carros importados, casas enormes para você morar, ou na praia, no campo, na montanha, roupas, relógios de grife, podem ser somente algemas douradas na sua vida. Ou seja, você se escraviza trabalhando para manter coisas sem se questionar sobre o que você está fazendo, se aquilo é bom para você ou simplesmente para mostrar para os outros. Mas qual é o ponto de virada no pensamento e que traz um lado positivo disso tudo? É que uma vez que você identificou essa situação, ela não precisa continuar acontecendo. Se essa chave já virou para você, comenta aqui embaixo com uma chavinha, tá bom? A primeira chave de virada nas finanças pessoais é você tomar consciência da sua relação com o dinheiro, tá vendo só? E isso geralmente é feito quando você anota todas as suas despesas, categorizando essas despesas em grupos, assim, ó, casa, transporte, alimentação, educação, diversão e assim por diante. Depois você deve entender enquanto consumidor, entender-se enquanto consumidor, e essa é a parte mais difícil das finanças. Nas finanças comportamentais, esse sentimento é chamado de efeito avestruz, que é a tendência de evitar as informações financeiras negativas. Pouca gente fala disso aqui no Brasil, e como eu estou falando agora, estou citando o efeito avestruz nesse vídeo, vocês vão ver muitas outras pessoas a partir de agora, pessoas do ramo de educação financeira, falarem dessa propensão a evitar as informações financeiras negativas. Portanto, o efeito avestruz é aquele sentimento que você tem quando você se recusa a olhar para sua conta bancária depois de uma noite no camarote da balada ou de um churrasco totalmente patrocinado por você, com medo de pensar
do que aquilo lá vai te mostrar. Uma vez que você passou por algo parecido, é hora de retomar o controle sobre o seu comportamento como consumidor, simples assim. Isso geralmente envolve a ideia de um orçamento, ou seja, decidir todo mês quanto que você pretende gastar em cada uma das categorias e realmente seguir esse plano. Sistematicamente olhar para o seu consumo, encontrar maneiras de minimizar essas coisas para que, em última análise, você vai viver abaixo dos seus rendimentos, ou em outras palavras, viver um estilo de vida que possibilite a você sobrar dinheiro na sua vida para guardar e investir de alguma maneira. É importante lembrar que antes de você decidir investir, uma das práticas mais comuns em finanças pessoais é o tal do colchão financeiro. Manter esse colchão financeiro, esse fundo, deve ser fundamental para te segurar por 12 meses das suas despesas. A ideia, contudo, de viver abaixo dos seus limites era importante. Afinal, por que escolher viver de outra forma? Não faz sentido. Por que escolher viver um estilo de vida que você não pode sustentar ou que te coloca assim, no limite financeiro, te estressando? Além do efeito avestruz, existem outros 2 vieses cognitivos. Você nunca deve ter ouvido falar do desconto hiperbólico. Sabe o que é isso? Mais uma vez, como eu estou trazendo isso agora, você verá outras citações sobre desconto hiperbólico feito por outros educadores financeiros a partir de agora, tá? Porque muitos educadores me seguem. O desconto hiperbólico, ele é um viés cognitivo que nos leva a valorizar benefícios imediatos e reduzir o valor de benefícios futuros. Esse tipo de comportamento, ele é explicado pelas 2 áreas de funcionamento distintas do nosso cérebro e afeta os investidores de todos os níveis, tá? Ou seja, o desconto hiperbólico é a tendência de buscar por pequenas situações de satisfação imediata ao invés de buscar por melhores satisfações no futuro. Isso acontece quando você escolhe comprar um par de sapatos ao invés de usar esse dinheiro para um investimento futuro, por exemplo. Existe também um outro viés, que é a necessidade de pertencimento social. E o que é isso? É a tendência de pensar e agir como os outros ao nosso redor pensam e agem. Isso acontece quando as pessoas ao seu redor estão comprando uma determinada coisa e você compra também. Ou quando as pessoas ao seu redor decidem que o dinheiro é uma coisa má e você começa a pensar dessa mesma maneira. Seria uma espécie de Maria vai com as outras, entende? Aliás, tem muito influenciador que sempre vai viajar para o destino que outros influenciadores já foram. Entendeu como é que é, né? O vizinho compra um carro novo, você compra um carro também. O vizinho reforma a casa, você reforma a casa também. Tudo que é feito para impressionar ou para acompanhar os outros como uma forma de pressão social está dentro disso. A questão é que no mundo de hoje em dia, não são somente os vizinhos que exercem esse papel. Com as redes sociais, nós estamos mais vulneráveis e dependentes da aprovação social. As pessoas realmente se preocupam com o que os outros vão pensar sobre elas e acabam por medir a sua autoestima pelo número de pessoas que curtiram aquilo e que postaram ou repostaram nas redes sociais. Para deixar isso bem claro, não significa que comprar uma roupa cara, comprar joias, carros importados é uma coisa ruim. Não é isso, tá? E nem que o consumo é uma coisa ruim, não. Eu não quero dizer isso aqui nesse vídeo. O objetivo desse vídeo não é filosofar sobre as consequências de uma visão materialista do mundo, capitalista e blá blá blá. Não é nada disso, tá? O objetivo aqui é desenvolver uma consciência de quem você é como consumidor. Pensa, você se preocupa mais com a aparência de que você possui dinheiro ou com o fato de realmente possuir dinheiro? Escreve isso aqui embaixo. Viver na corrida dos ratos não significa trabalhar em um emprego de período integral, mas sim viver a sua vida no limite financeiro de tal forma que você estará sempre perseguindo a próxima coisa, seja ela o próximo salário ou algo para comprar. E isso acontece de tal maneira que os seus maiores objetivos, os seus maiores valores de vida, as suas ambições acabam sendo colocadas de lado ou simplesmente esquecidas.
para que essa corrida dos ratos continue. Ter um orçamento, manter o controle sobre as suas despesas, já provaram inúmeras vezes que funcionam e ajudam a tirar as pessoas dessa corrida dos ratos. Os nossos alunos aqui, dos nossos cursos inclusive, são muito prova disso, tá? E é engraçado falar sobre fazer dinheiro ou imaginar tanta riqueza quanto fosse possível. Mas qual é o objetivo disso quando a sua relação com o dinheiro como consumidor significa perder todo o dinheiro ou ter que trabalhar sem parar para poder sustentar esse estilo de vida? Essa é a verdadeira corrida dos ratos. Com tudo isso dito, vamos falar um pouco agora sobre fazer dinheiro sim, por que não? Fazer dinheiro é bom. No meu livro, Separe uma Verba para Ser Feliz, eu introduzi com sucesso na educação financeira do Brasil o termo fazer dinheiro. O que sempre digo é que fazer dinheiro só depende de você, enquanto ganhar dinheiro é uma atitude passiva. Tem um vídeo aqui sobre 3 expressões em inglês que vai te ajudar a entender isso. Esse vídeo vai te ajudar. Portanto, para você ganhar mais dinheiro, você irá depender de outra pessoa para te ajudar a conseguir mais dinheiro. E como fazer para fazer dinheiro, afinal de contas? Começa listando as suas habilidades, aquilo que você facilmente conseguiria trocar por dinheiro com aquelas pessoas que não têm as mesmas habilidades, mas que necessitam dela. Aqui vale qualquer coisa, tá? Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo, eu tenho essa habilidade de oratória, enfim, mas quem escreveu esse roteiro foi uma outra pessoa contratada. Quem editou esse vídeo foi uma terceira pessoa contratada. Veja que um único vídeo gerou renda para 3 pessoas com habilidades diferentes e complementares. Isso é fazer dinheiro. E qualquer habilidade humana pode ser transformada em dinheiro, sem drama nenhum. Nesse exemplo que eu dei desse vídeo, as pessoas trabalharam umas poucas horas fora do seu horário de trabalho normal, portanto geraram renda extra. E essa renda extra é que justamente é a renda que, somada àquelas pequenas economias de gastos tolos, serão aplicadas em investimentos financeiros para gerar renda passiva, que não depende do seu trabalho. Aí sim você vai ganhar dinheiro. E por quê? Esses investimentos vão continuar rendendo para o resto da vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te vejo no próximo. Até!